Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o espectro magnético dos ímãs que eu tenho disponíveis para vocês. Aqui eu tenho, um ímã extraído do HD de computador, leitora ótica de CD e DVD, alto-falantes, e aqui são dois ímãs tirados de motores que são usados em informática. Para isso eu vou usar essa base de vidro, com esse papel sobre ela, e a limalha de ferro para poder mostrar para a gente o formato, o desenho do nosso espectro magnético. Ok? Então vamos lá. Eu vou começar por essezinho aqui que é o mais simples. Vou posicioná-lo aqui sobre a mesa. Vou colocar sobre ele a base de vidro. E sobre a base de vidro vou colocar o papel. E aí eu vou gradativamente colocar limalha de ferro sobre ele. E aí a gente vai ver o formato, dos polos desse ímã. Aqui eu tenho, em bastante intensidade o desenho formado por esse ímã. Vou dar uma vibradazinha aqui para poder melhorar um pouquinho. E aí as linhas do campo magnético desse pequeno ímã. Esse formato aqui, nos mostra dois polos, onde a concentração magnética são maiores, e no caminho interior por onde passa internamente as linhas do campo magnético. Ok? Esse é o mais simples que eu tenho. Vou tirar e vou usar o novo ímã. Devolvi para o potinho. Vou substituir o ímã, esse aqui, por o ímã de alto-falante. E aí a gente tem ele em formato de anel. Os polos dele, vão se mostrar desse jeito para vocês, ó. De novo, vou colocar gradativamente limalha de ferro. E aí a gente vai vendo o desenho que se forma com as linhas do campo desse ímã. O que destaca para a gente aqui são os polos externamente mostrados pelo desenho, formando aqui essas linhas com a limalha de ferro, dando segmento, mostrando para a gente esse formato. O que ilustra para a gente aqui que eu tenho dois polos basicamente, sendo que os extremos deles é que são mais acentuados. E um detalhe é a questão aqui do formato, que fica no desenho quando eu tiro de cima do ímã. Ok? Bom, trocando de ímã. Vou devolver mais uma vez aqui para o nosso potinho de limalha de ferro. A base. Vou usar aqui esse de alto-falante. Nessa posição, o polo está nessa direção. Eu vou fazê-lo nessa posição deitado para que eu possa tentar mostrar para vocês os dois polos que se formam nesse ímã. De novo, a base de vidro com o papel sobre ele e jogando gradativamente a limalha de ferro sobre ele. E aí o desenho que vai mostrar para a gente exatamente esse desenho de ilustração aqui, ó. Onde eu tenho os dois polos concentrados nesse ponto e nesse ponto, sendo que internamente ele passa de um polo para o outro. Lembrando que esse ímã é um dos ímãs de alto-falante, vou substituí-lo aqui, ó. Ele é usado nessa posição, e nessa posição ele só vai explorar basicamente um dos polos. E olha o que acontece, ó. Dá para ver o arrepiado aqui Porque na verdade as linhas elas estão saindo daqui e fazendo a curva para poder chegar lá na parte interna dele. Então eu tenho estes polos do ímã. Esse aqui é um dos polos, o outro está lá embaixo. Esse ímã é usado para concentrar as linhas nessa direção com esse suporte. Então ele é encaixado aqui dentro. Ele é muito forte quando ele entra aqui porque ele está devolvendo o polo, E aí a gente tem dificuldade de manipular ele exatamente por isso. A dificuldade que eu tenho de colocar ele no lugar, só com uma ferramenta própria. Mudando de ímã, devolvendo novamente a limalha de ferro para o potinho. Um ímãzinho de um motor usado
industrialmente, né, na área de informática. Eu tenho aqui só o ímã, né? Tem ainda partes do motor. De novo, jogando as limalhas para que a gente possa ver os desenhos dos polos do ímã. E aí o que tem de surpresa para a gente é essa quantidade de polos que esse ímã tem. Elas são ímãs praticamente, né, unidos aqui no mesmo material, formando esse monte de polos, que são os polos que dão funcionamento ao motor na área de informática. Então a gente tem esse desenho, né, dessa quantidade de polos que aparecem nesse ímã. Tá? Esse é um dos ímãs que eu tenho de motor utilizado em informática. Aqui fica o desenho, né? Se eu tirar aqui de cima, bom, de novo, tirando a base de vidro, devolvendo a limalha de ferro para o pó, e agora eu vou substituir por este que é um pouquinho mais aparentemente completo, né? Mas vamos ver. A base, o papel, e vamos despejar a limalha de ferro sobre ele, bem devagarzinho, para poder a gente ir acompanhando o formato dos polos. E eu tenho aqui essa quantidade e esse formato dos polos desse motor. O outro, né, tem mais número de polos. E aqui eu localizei já uma falha de um dos polos desse motor. Exagerando um pouquinho aqui, a gente tem essa concentração bem marcada dos polos desse ímã. Ok? Mas registrando aqui é um ponto de falha na formação desse polo. E aí eu tenho, né, esse desenho ilustrativo aqui. E para encerrar, eu tenho aqui um ímã tirado de um HD de computador, que é o mais forte que eu tenho aqui, onde os polos dele são mostrados aqui com esse formato. O que indica para a gente, né, a polaridade. Porém, ele é muito, né, muito forte. A intensidade dele é bem... Tá vendo ali, ó? Ele vem preso ao papel, ó. Ele é muito intenso. Ok? Então esses são os formatos dos campos magnéticos que eu tenho dos ímãs disponíveis. Ok? Muito obrigado aí.